Eu que agradeço. Bom, eu iniciei a gravação aqui, vou apresentar o Paulo. E antes de eu apresentá-lo, se vocês me permitem contar uma história assim, bem rapidinha, menos de um minuto. Estava eu já atuando como psicólogo, comecei a me interessar pela teoria cognitiva comportamental e conheci o Paulo nesse momento. E o Paulo foi de uma simpatia, de uma gentileza gigantesca, me recebeu lá no seu consultório em Santo André. Naquele encontro me ensinou, se dispôs, foi muito disponível e acolhedor. Foi quando nós iniciamos a nossa amizade, né, Paulo? Apesar do pouco contato presencial, estamos ali sempre acompanhando o trabalho um do outro. E eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Você abrilhanta aqui o nosso encontro, viu, Paulo? O Paulo Benedito de Moraes é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto de Terapia Cognitiva, também é docente lá no ITC, é especialista em dependência química pela Unifesp, tem formação em terapia dos esquemas, em terapia cognitiva comportamental na dependência química também pela Unifesp Uniad, coaching cognitivo comportamental, supervisor clínico lá no ITC e psicólogo no Centro de Terapia Cognitiva do ABC, professor convidado de terapia cognitiva comportamental nos transtornos de ansiedade mental dos serviços médicos da Unip. Paulo, acredito que seja isso. Se você quiser acrescentar algo, fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Fique à vontade, a fala é sua. Se precisar de alguma coisa, eu vou fechar minha câmera, mas vou estar aqui acompanhando, tá bom? Ok, Marcos. Obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Todos me veem? Só dá um ok para eu saber que vocês estão me ouvindo. Sim, Paulo. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito, então. Onde? Sim. É que eu não consigo ver minha imagem aqui, mas ok. Eu gostaria de parabenizar, então, o Marcos e a Sueli pelo Dia dos Professores. Eu queria dizer que, antes de professores, nós somos eternos alunos, porque sem conhecimento a gente não tem que, o que agregar na vida dos alunos, né? Então, parabenizo todos vocês. Eu só queria complementar a informação a meu respeito. Eu sou supervisor de professor no ITC, que é o Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo. Ele foi fundado e é administrado pela doutora Ana Maria Serra. A doutora Ana Maria Serra é quem trouxe a TCC para o Brasil, no final dos anos 80. Foi ela que começou toda essa jornada. Então, assim, eu sempre falo para ela que ela fez aquele movimento da borboleta, sabe? E a borboleta, ela bate asas lá na China e forma uma enorme onda aqui no outro lado do continente. Então, foi isso que aconteceu. Com o aprendizado dela, que ela fez na Inglaterra, ela trouxe todo esse conhecimento e todos os terapeutas cognitivos comportamentais aqui do Brasil, com certeza, de alguma forma, têm ligação com ela, o conhecimento. Muito bem. Então, vamos começar com a nossa apresentação, então, em relação à dependência química. Eu vou falar um pouco de dependência química para vocês, mas também quero falar da TCC. Eu gosto muito da teoria de TCC, eu gosto muito de passar, de ministrar aulas, e então estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá se eu consigo mexer aqui, que é a primeira vez que eu estou fazendo apresentação no time. Legal. Para a gente poder falar de, de dependência química, primeiro a gente tem que conhecer um pouco sobre as drogas, né? E aqui no Brasil, as únicas drogas que a gente tem mais acesso são o álcool, os benzos, a cocaína, tabaco e maconha. Existe outra gama de dependência, como o Lean, por exemplo,
mas não é comum a gente cuidar disso em consultórios, né? Então, vamos lá. As drogas, elas são classificadas da seguinte forma: depressoras do sistema nervoso central, que é o álcool e os benzos. Por quê? Porque eles rebaixam o funcionamento do sistema nervoso central. Nós temos os estimulantes do sistema nervoso central. Os mais conhecidos são a cocaína e o tabaco. Ou seja, quando uma pessoa usa a cocaína, ela fica muito ligada. E quando ela usa o tabaco, ela também fica acelerada, né? É engraçado porque as pessoas falam assim, quando as pessoas que fumam tabaco, né, que usam tabaco, quando eu fumo tabaco de manhã, eu estou muito nervoso, eu fumo e eu fico tranquilo, me acalma. Na verdade, esse é um outro efeito. Ele é um efeito de cobrir o efeito da fissura. Então, assim, quando a pessoa acorda, ela está fissurada pela droga, então ela está agitada porque ela quer a droga. E aí, quando ela fuma, ela sente uma calma, né? E a maconha, que é a perturbadora do sistema nervoso central. Então, o que a maconha faz? Ela tira as referências. Então, por exemplo, se você está dirigindo um carro e você entra num túnel, se você não está sob efeito da maconha, você funciona de uma forma. Você consegue ter uma noção de espaço. Quando você está sob efeito da maconha, você perde a referência. Então, você calcula que o final do túnel vai chegar em tantos milésimos de segundos e ele chega antes. Então, é muito perigoso você dirigir sob efeito da maconha, embora as pessoas que usem maconha não concordem com isso, mas é verdadeiro o que estou dizendo. Bom, como se instala a dependência química? Então, para entender isso, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Ele é uma estrutura formada por vários órgãos dentro do nosso cérebro que tem a função de identificar coisas que nos trazem prazer e, consequentemente, fazer com que reproduzamos essas coisas boas. Quando se formou isso? Quando se formou isso? Isso aconteceu há milhares de anos. O homem, para ele conseguir manter a existência na Terra, ele precisa reproduzir e precisa se alimentar. Então, o sistema nervoso central foi criado para isso. Então, o sexo é prazeroso. Por que ele é prazeroso? Justamente para o sistema de recompensa reconhecer e fazer com que a gente reproduza o comportamento depois. Então, é por isso que surge o desejo sexual, porque o sistema nervoso central reconhece qualquer situação e nos traz o desejo. A mesma coisa acontece com a comida. Imagina se toda a comida que nós ingeríssemos tivesse gosto de jó, provavelmente a gente não ia conseguir se alimentar adequadamente, né? Então, o que o sistema faz? Ele reconhece sabores diferentes, ele faz a gente ter prazer com a alimentação de forma com que a gente reproduza o comportamento, ou seja, que a gente se alimente e mantenha a vida. Da mesma forma que ele faz isso com alimentos e com sexo, ele reproduz com as drogas. Então, as drogas são substâncias que nos trazem intenso prazer, né? Por exemplo, o efeito da cocaína é um efeito prazeroso, o efeito da maconha é um efeito prazeroso, a ponto de que a gente troca situações de prazer para ficar com as drogas. Por exemplo, é muito comum as pessoas que usam cocaína preferirem a cocaína a sexo, né? Então, a pessoa começa a usar cocaína em grupo e daqui a pouco ela está usando sozinha em casa. Então, ela prefere ficar em casa usando drogas do que fazer qualquer outra coisa. Uma coisa interessante do sistema nervoso central também, do sistema de recompensa, é que ele não reconhece apenas a droga. Então, por exemplo, se você está andando numa rua e você vê um pino de cocaína no chão, o usuário olha aquilo, ele vai sentir desejo de usar. Mas não necessariamente só quando ele olha a droga em si. Ele pode, por exemplo, lembrar da droga, o sistema pode lembrar quando ele passa próximo a algum lugar que ele consumia, quando ele encontra algum amigo que fazia uso da substância com ele.
Eu tinha um paciente que ele ficava fissurado, ele ficava louco quando a mãe dele fazia bolo. Por quê? Porque ele era usuário de crack, e no crack eles usam papel alumínio. Então, toda vez que a mãe dele fazia bolo, que ela ia enrolar o bolo no papel alumínio, ele ficava louco. Por quê? Porque o sistema de recompensa associou o uso do papel alumínio com o consumo de drogas. Consequentemente, ele aciona. Uma outra coisa que a gente precisa saber em relação a drogas são os critérios para a gente poder classificar uma pessoa como dependente ou não. Então, quais são os critérios? São 7. O primeiro é a percepção subjetiva da compulsão. É a compulsão pela droga. Então, assim, eu só penso na droga, eu só quero usar droga, eu não quero fazer mais nada além da droga, né? O aumento da tolerância. O aumento da tolerância é assim, você começa a usar, por exemplo, sei lá, 2, 3 tragos, quando você começa a usar maconha, né? Aí passa um tempo, você está fumando meio cigarro, depois de um tempo você está fumando um, e quando você vê, você está usando 10 cigarros por dia. Então, assim, a tolerância com o passar do tempo, você precisa de mais substância para obter o mesmo efeito. Tá? Sintomas de abstinência. E a gente fala mais do craving, que é a fissura, né? Então, assim, quando a pessoa fica sem a substância, ele começa a ficar fissurado, ele começa a ter sintomas físicos, orgânicos da falta da substância, né? Alívio ou evitação da substância pelo aumento de consumo. Então, assim, a pessoa só fica só fica bem quando ela está consumindo a substância. Saliência ou relevância do consumo. Então, assim, a pessoa tem uma festa para ir, mas ela prefere ficar em casa usando drogas a ir numa festa. Foi o que eu disse para vocês. Existe a possibilidade de você fazer sexo, mas você prefere ficar usando a substância a sexo. Estreitamento do repertório. O que acontece? O estreitamento do repertório refere-se assim, a como as pessoas lidam no dia a dia, como é o dia típico da pessoa usuária de drogas. Então, por exemplo, a pessoa, um dia típico, né, se você for analisar alguns pacientes, a pessoa acorda e já fica pensando no uso de drogas. Então, ela acorda e tudo que ela faz para consumir a droga. Ela não faz, por exemplo, não tem um comportamento para aumentar o conhecimento, para ter um crescimento pessoal. Não, tudo que ela faz é direcionado ao consumo de drogas. E a reinstalação de padrão do consumo anterior. O que acontece? Quando a pessoa fica abstinente, ela pode ficar abstinente por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas se ela voltar a fazer uso da substância, com pouco tempo ela volta a consumir no padrão anterior. Então, se a pessoa fumava um maço de cigarros, ela para de fumar durante um ano. Quando ela volta, em poucos dias ela está fumando um maço de cigarro ou até mais, né? Nunca menos, ela não consegue manter um padrão menor de consumo. Vou falar para vocês também no modelo de mudança do Prochaska de Clemente. Por que isso é importante? Porque quando o paciente chega no seu consultório, é muito importante que você consiga identificar em que estágio da mudança esse paciente está. Então, vamos lá. É comum a mãe levar o paciente para o consultório e falar para o terapeuta, meu filho está usando maconha, e então estou trazendo ela aqui para ver se você dá um jeito, porque eu não consigo dar jeito. E aí você conversa com o paciente e ele fala para você assim, eu não sei porque minha mãe está dizendo isso para mim, usar droga não pega nada, todo mundo usa, eu conheço um monte de gente que tem 60, 70 anos que usou a vida inteira e não teve problema nenhum com isso, eu não sei porque ela fica pegando no meu pé. Então, olha só, essa pessoa, ela não está no estado de pré-contemplação. Então, assim, a droga não me faz mais e eu não preciso mudar. O trabalho do terapeuta, se a pessoa chega nesse momento em pré-contemplação, é promover a mudança
do estado do modelo da mudança, que é assim, passar ele de pré-contemplação para contemplação. O que é a contemplação? É o momento em que o paciente começa a perceber, começa a notar que ele precisa mudar, que a substância está fazendo trazendo algum prejuízo para ele, para a família, para a convivência social, né? Passado a fase de contemplação, o trabalho do terapeuta é levar o paciente para a preparação. E assim, como eu faço para me preparar para começar a deixar a substância? Então, quando o paciente chega no consultório, a gente não simplesmente fala para ele assim, bom, a partir de agora, você não vai usar mais, você vai fazer isso, isso, isso. O paciente para. Não, muitas vezes demora muito tempo para ele se munir de ferramentas para que ele possa começar ao processo de abstinência. Depois da preparação, então começa a ação, que é o quê? É o fato dele se manter abstinente mesmo. Então, assim, eu estou abstinente e utilizo todas as ferramentas que eu aprendi na terapia para me manter abstinente. E manutenção. Então, assim, depois de algum tempo, obviamente o desejo pela substância demanda menos, então ele mantém as mesmas estratégias para evitar o contato com a substância, mas ele mantém as estratégias. Nesse processo, gente, é muito importante a gente ter em mente que está previsto recaídas, né? Lapsos recaídas. Então, por exemplo, se o paciente está na fase de ação, ele já está abstinente, e ele recai, ele volta a fazer uso, ele pode recair em qualquer fase, na preparação, na contemplação ou na pré-contemplação, não importa, mas o importante é que existe a possibilidade prevista de recaídas. Por que é importante saber disso? Porque no processo terapêutico, se o terapeuta não está preparado, ele pode acreditar que foi um fracasso o tratamento dele, né? E quando não é realista. Porque, assim, ao meu ver, pessoal, né? A grande conquista da pessoa, do dependente químico, é entrar no processo de mudança. Se ele está no processo de mudança, está tudo bem. Se ele não está no processo de mudança, não está ok. Então, mais importante, né, do que tudo é o paciente estar presente, estar envolvido no processo de mudança. Vocês têm alguma pergunta até o momento para fazer? Acho que isso foi um não. Né? Por enquanto, não. Tá bom, perfeito. Bom, Tá claro, indo muito bem. Legal. Então, agora... Ótima explicação. Bacana. Então, gente, agora a gente vai passar a falar um pouco da terapia cognitivo-comportamental. Provavelmente vocês já devem ter visto isso na faculdade, mas eu gosto de reforçar porque todo o trabalho da TCC, obviamente, ela é estruturada dentro do modelo que a gente utiliza. Qual que é o modelo? Diante de um evento, eu tenho um pensamento. Esse pensamento me gera uma emoção. E é a emoção que determina como eu vou me comportar. Então, por exemplo, se eu choro, é um comportamento. O chorar só acontece se você estiver sob efeito da tristeza. Você não chora se você está com raiva, se você não chora quando você está feliz. Até pode acontecer, mas é raro. Se você briga com alguém, se você parte para agressão, se você xinga alguém, é porque você está sob efeito da emoção raiva. Ok? Então, assim, o comportamento só acontece para a gente sob efeito de uma emoção. Eu sei que emoção está escrito errado aí, mas que meu computador não tem um acento do C cedilha, ok? Bom, então vamos lá. Diante de um evento, uma qualquer coisa que acontece, eu penso algo a respeito. Esse pensamento, que a gente chama ele de pensamento automático negativo, ele nos gera uma determinada emoção. E a emoção determina o meu comportamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem mais claro o modelo. Supondo que você está andando pela rua e encontra um amigo. Aí você cumprimenta esse amigo, oi, tudo bem com você? Como é que você está? E esse amigo abaixa a cabeça e passa por você e não te cumprimenta. Esse é o evento.
Você pensa em relação ao evento. Meu Deus, o que será que eu fiz para ele me tratar desse jeito? Será que eu fiz alguma coisa errada? Esse pensamento, ele leva a pessoa a sentir tristeza. E triste, ela vai ter um comportamento. Por exemplo, vai chorar, ou vai ficar pensando, ruminando aquilo o dia todo, não deixando de pensar, não pensando em mais nada, mas é um comportamento. Você está andando pela rua, encontra um amigo, cumprimenta esse amigo, ele abaixa a cabeça, passa por você e não diz nada, não te cumprimenta. De novo, é o mesmo evento. Aí você pensa assim, meu, quem que esse cara pensa que é para me tratar desse jeito? Ele está louco. Pensando desse jeito, você provavelmente vai sentir raiva. A emoção vai ser raiva. Comportamento, não sei, vai tomar satisfação, vai jogar um ovo na casa dele, vai fazer qualquer coisa. Está você andando pela rua, encontra um amigo, cumprimenta esse amigo, aí ele abaixa a cabeça, passa por você e não diz nada. Aí você tem um pensamento assim, caramba, eu acho que esse cara deve estar passando por algum problema. Quando você tem esse pensamento, você vai ficar triste? Provavelmente não. Você vai ficar com raiva do amigo? Provavelmente não. Então, assim, você vai ter o que a gente chama de uma emoção neutra. Ou seja, não vai ter uma mudança no humor. Ela vai continuar linha. Consequentemente, o comportamento não vai acontecer. Se você estava indo no mercado, você vai no mercado. Talvez você até pense assim, poxa, à noite eu vou ligar para ele para ver se ele precisa de alguma coisa, para ver se ele quer alguma coisa. Mas isso é funcional, não é disfuncional. Então, vocês viram que diante de uma mesma situação, nós temos várias maneiras de pensar a respeito. Então, é essa maneira de pensar que determina como eu me sinto. Isso é muito interessante, porque o foco da TCC, então vocês sabem, a TCC significa terapia cognitivo-comportamental. Cognição tem a ver com pensamentos, tem a ver com imagens, né? E o comportamental são estratégias que a gente usa para modelar o comportamento. Então, assim, o foco da TC é justamente o pensamento. Então, a gente acredita, se a gente conseguir mudar a forma como as pessoas pensam, a gente vai fazer com que elas tenham emoções mais funcionais. Tá bom? Só um comentário, né? Esse Czinho de comportamental que tem na TCC não se trata de behaviorismo, tá? Então, a gente não faz modelagem, a gente não faz condicionamento, enfim. O objetivo desse comportamental é fazer pequenos experimentos visando mudar a forma como a pessoa pensa. Então, se a pessoa ela tem um pensamento disfuncional, por exemplo, em relação a ter amizade com alguém, a fazer amizades, a gente coloca ela devagarzinho para fazer contato com as pessoas. E quando ela consegue fazer contato com as pessoas, esse fazer contato desconfirma o pensamento original de que ela não conseguiria fazer nada, de que ela não conseguiria ter esse contato. Vou passar para o modelo específico agora da substância. Então, assim, da onde vem esse pensamento automático negativo? Ele é originário das nossas crenças. Então, quando nós somos crianças, nós temos uma série de vivências e sobre essas vivências nós criamos as nossas crenças. Então, eu vou dar um exemplo. Uma criança que foi criada numa família que não dá afeto, ela os pais não demonstraram amor para essa criança. Pelo contrário, pode ter demonstrado agressividade, etc. Então, essa criança ela pode pensar assim: caramba, ninguém gosta de mim. Ninguém, eu não sou uma pessoa amável, eu não sou uma pessoa gostável. Então, essa frase, eu não sou uma pessoa gostável, é a crença da pessoa, passa a ser a crença da pessoa. Então, a pessoa cresce, vai para a idade adulta e continua com essas crenças vigentes no cérebro dela. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, a pessoa passa e vira a cara, ela fala assim: ai meu Deus, o que será que eu fiz para ela? Provavelmente, essa pessoa tem uma crença de não se sentir amada, né? E isso se reproduz nos comportamentos diários.
Uma coisa que é interessante é assim, a pessoa tem um pensamento, por exemplo, de raiva, vocês devem conhecer esse tipo de pessoas, né? Por exemplo, a pessoa está sempre com raiva. Por que que ela sempre está com raiva? Porque os pensamentos automáticos negativos são repetitivos. E por que são repetitivos? Porque essa pessoa tem vivências da infância, que ela tem crenças que ela traz, que são crenças que fazem ela sentir raiva. Ok? Então, as experiências do desenvolvimento geram esquemas e crenças. Eu não vou entrar no mérito de esquemas e crenças, porque é bem mais complexo, a gente levaria muito tempo para explicar. Seria uma aula só para falar disso. Então, o que, que acontece? Diante da exposição, então esse é o evento, né? Diante da exposição ou experimentação de comportamentos aditivos, ela também desenvolve crenças relacionadas a drogas. Então, por exemplo, é sabido que o uso de maconha, por exemplo, quando uma pessoa experimenta a maconha pela primeira vez, muitas vezes ela se apaixona pela droga, porque nós temos no cérebro receptores específicos, né, que já existem, que são receptores de canabinoide. Então, quando a pessoa usa a primeira vez, a pessoa fica alucinada de tanto prazer, é muito bom. Então, a pessoa, com essa experiência, ela começa a pensar, caramba, isso aqui é muito bom. Então, a crença dela é que a droga passa a ser. A droga é uma coisa muito boa. Isso leva ao uso continuado. Vou dar um exemplo do modelo da TC no uso de substância. Então, por exemplo, a pessoa está abstinente, né? E aí ela passa por uma vivência de ver o amigo usando substância, por exemplo, quando ele está andando na rua, encontra um amigo, aí o amigo está usando maconha. Diante dessa situação, ele pensa, ai caramba, já estou há tanto tempo sem usar, se eu fumar um cigarrinho, não vai pegar nada se eu fumar um beck. Esse pensamento, né, que está ligado às crenças em relação à substância, faz com que ele fique ansioso e, consequentemente, qual é o comportamento? O uso da substância. Então, o foco da TC é a mudança, basicamente, é a mudança de crenças e estratégias de enfrentamento para a evitação da substância. Como é o tratamento da TCC em dependência química? Ela é focada na flexibilização de pensamentos e crenças. Então, flexibilizar significa, para a gente, pensar de uma maneira mais assertiva, mais funcional em relação às coisas. A gente trabalha estratégias de enfrentamento das situações de risco. Então, quais são as situações de risco? Locais que a pessoa passa, né, costuma frequentar, amigos amigos de uso que a pessoa mantém, pensamentos disfuncionais que acontecem em qualquer momento do dia dela. Então, a gente trabalha todas as estratégias para a pessoa poder enfrentar essas situações de risco. Né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma paciente e ela me dizia assim, que a coisa que ela mais ama na vida é dançar. Só que, assim, aonde ela dança, que são as baladas, né, as pessoas usam muita substância, o tempo todo, né? Usam êxtase, maconha, cocaína. Então, se ela vai para essa situação, a probabilidade de ela ter um lapso, de ela ter uma recaída, é muito grande. Então, assim, como a gente faz para lidar com essa situação? Então, por exemplo, no caso dessa minha paciente, a gente poderia ter definido que simplesmente ela não vai para festa alguma, ela vai ficar em casa durante um bom tempo para evitar entrar em contato. Mas também, no caso dela, nós encontramos uma outra estratégia de enfrentamento, que foi assim, a mãe dela tem uma aparência muito jovem, né? Elas parecem irmãs, assim, né? Então ela falou, poxa, e se minha mãe for comigo na balada? E a gente dançar juntas e ficar juntas? Isso faz com que o enfrentamento seja mais funcional. Então, a mãe estando junto, a mãe vai evitar que ela entre em situações de risco. Então, a gente monta estratégias para enfrentamento. E treinamento de habilidades sociais. O que acontece? O dependente químico, como eu disse antes para vocês, né? Por exemplo, em cocaína, ele começa a usar em grupo, ele aprende a usar em grupo na balada, né? Começa a usar cocaína, começa a usar bebida, tudo na balada com os amigos. Passa um tempo, a gente não sei especificar quanto tempo, mas a pessoa se encontra sozinha em casa usando sozinha. Então, qual que é a rotina dela?
Ela acorda de manhã, vai, compra uns pinos de cocaína, volta para casa e fica cheirando o dia inteiro, o dia todo, né? Então, o repertório dessa pessoa passa a ser muito pequeno. E aí começa uma dificuldade grande de como socializar essa pessoa novamente. Então, assim, como fazer para encontrar amigos, se todos os amigos que ela tem são amigos de uso de substância? Então, a gente faz um trabalho específico, tudo ao mesmo tempo, né? A gente está trabalhando tudo ao mesmo tempo, visando aumentar o repertório da pessoa. Então, tudo isso é observado. Eu só queria complementar uma coisa para vocês, para vocês terem uma noção, né? O curso de TCC em dependência química, eu fiz na Unifesp, durou acho que uns 6 meses o curso. Só TCC em dependência química, né? Então, assim, é claro que a gente está dando uma aula, essa aula é superficial, né? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eventualmente vocês podem montar um grupo e a gente faz um curso especificamente sobre isso, tá? Hoje é muito comum dependente químico procurar tratamento, né? Mães encaminham, colegas, amigos encaminham. Então, o terapeuta ele tem que estar preparado para atender uma gama de transtornos, né? Dentre eles, a dependência química. O paciente ele tem uma série de conjunto de crenças em respeito a drogas. Então, por exemplo, essas crenças podem ser antecipatórias. Por exemplo, ele está em casa e aí ele pensa assim, poxa, se eu usar um beck agora, eu vou me sentir tão bem. Por que eu não posso fazer isso? Aí ele levanta ou faz alguma coisa visando o consumo. É orientada para o alívio. Então, assim, é o que a gente disse. Ele se sente fissurado e aí ele pensa, poxa, eu vou cheirar uma carreira ou outra, ou senão eu vou morrer aqui de fissura. Ou fazer parte de um conjunto de crenças facilitadoras. Então, por exemplo, só um baseado não me fará mal, todo mundo usa e não pega nada. Tem muita gente que eu conheço que usa há muito tempo e não tem problema nenhum. Essas crenças são determinantes, né, para que a pessoa se mantenha abstinente ou não. Crenças mantenedoras do uso. Então, por que a pessoa mantém o uso? Porque ela tem pensamentos do tipo, eu não serei feliz a menos que eu use. Então, ela associa alegria e felicidade com o uso. Eu me lembro que eu fui fumante de tabaco durante um bom tempo, uns 15, 20 anos da minha vida. E eu me lembro que uma preocupação que eu tinha, que eu pensava muito em largar, porque eu gastava muito dinheiro, que fazia mal, a tosse o tempo todo, era horrível, né? Então, eu me lembro que eu tinha pensamentos assim, poxa, mas e quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer? Como que eu vou lidar em estar do lado do caixão dos dois, sem ter o cigarro para me fazer companhia, né? Então, eu considerava o cigarro como uma coisa que me fazia bem, que me trazia afeto, que me dava carinho. E não era nada disso, pelo contrário, ele estava me matando, né? Mas a gente tem crenças disfuncionais em relação ao uso. Então, assim, o paciente ele pensa que ele consegue controlar a substância. Então, se eu fumar só um beck, eu posso fumar um beck hoje e fumar só um daqui a uma semana. Mas isso não é verdadeiro. Na verdade, são pensamentos que o cérebro nos levam a ter por conta do sistema de recompensa que visam fazer o uso. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro da gente ele é muito preguiçoso. Então, assim, ele quer sossego e paz, não quer fazer esforço nenhum e quer ter prazer. Então, quando ele encontra essas condições, ele quer ficar repetindo essas condições, né? Então, o que ele faz? Ele fica o tempo todo mandando mensagem para o córtex pré-frontal, que é a nossa consciência, tentando fazer com que a gente use. Por quê? Porque ele quer ter prazer, né? E outra crença mantenedora, que é assim, eu não posso continuar me sentindo desse jeito, eu não posso ficar nessa tristeza, eu não posso continuar tão ansioso do jeito que eu estou me sentindo. Então, eu só consigo lidar com isso se eu usar alguma substância. Então, qual o papel do terapeuta
no tratamento da dependência química. Auxiliar o paciente a examinar a sequência de eventos que levam ao consumo. Então, é assim, quais são os gatilhos que levam a pessoa ao uso? Onde começa o processo desejo de usar a substância? Então, a gente sempre conta uma história para os pacientes que é assim, está o Luiz abstinente já há algum tempo, há alguns meses, e aí ele pensa assim, de repente vem o pensamento, poxa, e aquele meu amigo Carlos? Faz tempo que eu não vejo esse cara, uma saudade dele, vontade de encontrar ele, será que ele está bem? Ah, vou ligar para ele. Aí ele liga para o Carlos atende, conversa com ele, convida ele para a casa dele, ele vai para a casa do Carlos, e o Carlos não parou de usar, o Carlos está usando ainda. O Carlos oferece a substância para ele, e ele cai, ele começa novamente a usar. Então a pergunta é assim, quando começou o processo de recaída? Você vai me dizer assim, quando ele foi até a casa do Carlos. Provavelmente você deve ter pensado. Mas não. A recaída começou quando ele lembrou do Carlos. Então, o pensamento que ele teve, nossa, faz tempo que eu não vejo o Carlos, ele já estava recaído. O papel do terapeuta, então, é assim, quando identifica esse tipo de situação, montar estratégias que impeçam, por exemplo, nesse caso do amigo do Carlos, que ele impeça que ele ligue para o Carlos, que impeça que ele vá até a casa do Carlos. Porque isso, com certeza, é recair, né? A gente explora as crenças básicas a respeito dos valores atribuídos às drogas. Eu disse para vocês, nós temos crenças disfuncionais às drogas. Então, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele questiona essas crenças o tempo todo. Porque tem até situações que o paciente ele quer provar para você que você está errado em relação aos seus pensamentos, que as crenças dele são verdadeiras. E, na realidade, não. Né? Então, assim, a gente também trabalha com o paciente, né? E quando a gente está dizendo assim, os pensamentos funcionais que produzem estresse e angústia, é que assim, a gente trabalha os pensamentos e as crenças do paciente e a gente mostra para ele que o que está causando a fissura, o desejo, são as emoções disfuncionais que ele tem. E elas são geradas pelas crenças e pensamentos disfuncionais. Então, se a gente trabalha focado na correção dos pensamentos disfuncionais e flexibilização das crenças, a gente consegue fazer com que o paciente fique por mais tempo abstinente. Por fim, nós trabalhamos prevenção de recaída, porque vocês, talvez vocês não saibam disso, porque a TCC é bem complexa, mas a TCC ela tem algumas características, né? Uma delas é que ela é uma terapia breve. A TCC é diferente da psicanálise, por exemplo, que quando o paciente entra para fazer um tratamento, nem o terapeuta nem o paciente sabe quanto vai durar aquele processo. Pode durar meses, pode durar anos, né? Então a gente ouve falar de pacientes que falam assim, estou em análise há 10 anos, tal. Isso acontece realmente, né? Porque o modelo da terapia é isso, não é melhor nem pior. O modelo da terapia é essa. E na TCC, o modelo é que é uma terapia breve, né? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar a prevenção de recaída, porque depois de um tempo que a gente perceber que o paciente está funcional, a gente vai deixar o paciente, a gente não vai ficar seguindo o paciente. Então, ele tem que estar preparado para enfrentar situações sem o terapeuta, né? A gente fala na TCC também, o objetivo da TCC, as três principais, são assim. O primeiro é flexibilização de pensamento, que eu já falei para vocês. O segundo é resolução de problemas. Então, a gente trabalha focado na resolução dos problemas. Então, a gente está falando de prevenção de recaída, o problema é como eu vou lidar com as situações futuras, né, que me acontecem. Então, a gente faz o trabalho da prevenção. E o terceiro objetivo é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Então, a gente tenta munir o paciente de todas as ferramentas que nós possuímos, que nós trabalhamos durante o processo terapêutico, para que ele domine e, consequentemente, ele consiga se auto-aplicar as estratégias e correções de pensamentos necessárias para ele não
ter uma recaída. Então, identificar e antecipar situações de risco, aprender habilidades e estratégias de enfrentamento, que a gente está fazendo isso o tempo todo na terapia, mas no final a gente reforça muito isso, né? Ter uma atuação mais intensiva quando o paciente está para ter um desligamento, uma alta, né? A gente chama em TCC, follow-up, né? E a gente trabalha para promover e ampliar, né, as modificações de estilo de vida. Então, assim, generalizar os ganhos, né, de forma com que ele tenha uma nova forma de lidar no social, no pessoal e no familiar. Tá bom? Então, assim, prevenção de recaída, mito e fato. Mito, a recaída ocorre somente no momento em que o paciente usa a substância. Lembra que eu contei a historinha do Carlos para vocês? Então, não. O fato é que o processo de recaída parece começar dias antes do consumo. Então, assim, até antes do pensamento, ele já começa a ter comportamentos, mudanças de humor que sinalizam que ele vai fazer uso de substância. Então, ele começa, por exemplo, ele começa a ficar irritado, ou ele começa a ficar muito triste, muito ansioso. E essa emoção que ele está sentindo, ela gera o pensamento da lembrança do Carlos, por exemplo, né? Então, é interessante, porque o dependente químico, ele usa a substância quando ele está muito feliz, quando, por exemplo, acontece algo muito bom na vida dele. Então, eu tenho um paciente, ele estava abstinente de crack havia um ano e meio. E aí, ele passou num processo, num concurso público, numa cidade aqui do interior. E ele passou no concurso, ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que antes de começar a trabalhar, ele recaiu. Hoje ele trabalha, mas ele vive recaído, né? Ele não consegue mais entrar no processo de abstinência como ele teve nesse processo comigo de um ano e meio. Prevenção de recaída. Mito. A recaída é um acidente. Fato. A recaída é previsível e evitável. Então, gente, eu fiz uma breve dissertação, uma breve conversa com vocês em relação a TCC na dependência química. Estou aberto para ajudá-los, caso vocês precisem de alguma informação. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem montar um grupo para ter um curso mais breve de TCC, tipo de 4 horas, né, ou um curso mais longo de formação, 2 dias, 3 dias, vocês entrem em contato, né? Dependendo do tamanho do grupo, a gente consegue promover o curso. O WhatsApp, então, do consultório é o 94219-8828. E eu tenho também aqui, porque eu moro em Atlanta, né? Eu morei em Santo André até o ano passado e agora moro em Atlanta. Então, tenho o WhatsApp também daqui dos Estados Unidos. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, também podem usar esse celular, tá bom? Muito obrigado. E agora a gente vai abrir para perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter um tempo para a gente conversar sobre isso. Professor Marcos? Ô, professor Paulo, obrigado. Muito esclarecedor. Ótima apresentação. Muito obrigado. Estou vendo algumas mãozinhas levantadas. Professora Sueli, por favor. Bom, primeiramente, Paulo, muito obrigada. Realmente muito claro. Fiz algumas anotações aqui, até porque, como sou de existencial, a gente sempre aprende mais, né? Alguns alunos ainda não tiveram a disciplina, mas vão ter matrizes, né, do pensamento, em psicologia cognitiva comportamental, mas você foi muito didático na hora de apresentar conceitos, então mesmo quem ainda não teve a disciplina, eu tenho certeza que conseguiu assimilar, e outros ainda terão. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, Paulo, você está em outro lugar agora, mas você conhece muito bem a nossa realidade, né? Somos um país com tanto potencial e, ao mesmo tempo, com tantas fragilidades, né? Penso eu, me perdoe se eu usar o termo de forma equivocada, mas nós, especialmente nessa nossa realidade,
facilitamos o surgimento de pensamentos e de crenças disfuncionais, né? Valorizamos muitas coisas que não são saudáveis, né? Nos apegamos a muitas coisas que não são boas para nós. É correto pensar, Paulo, que há um aumento, há uma aceleração, há uma intensidade maior de casos de dependência atualmente? Eu acho que um evento facilitador, né, do aumento do consumo também está relacionado ao acesso, né? E a tecnologia, a internet, ela possibilitou o acesso, a disseminação das drogas. Então, eu acredito que o consumo tem aumentado bastante por conta do acesso de informação, pelo aumento da população em si, né? Então, eu acho que isso tudo interfere. E pela cultura mesmo, do Brasil, né? Porque até interessante isso, porque num curso mais aprofundado a gente fala sobre esse assunto. Mas existe uma cultura do consumo de drogas. Por exemplo, a gente sabe que o pessoal que usa maconha são pessoas que fazem parte de um grupo que curte reggae, são pessoas que gostam de skate, andam de skate. Então, esses grupos, essas culturas favorecem o início do uso de substâncias, tá? Mas eu acredito sim que existe sim um aumento substancial do número de usuários no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que na high school, o consumo é absurdo, assim. As crianças têm contato a partir dos 14, 15 anos de uma forma absurda. Eles usam como doidos, né? Cocaína e maconha. Então, aqui é super normal. Mesmo porque aqui tem alguns estados que a maconha é liberada, né? Então, eles têm acesso fácil. Então, e a qualidade do produto também é muito bom, né? Que eles produzem aqui, né? É diferente do Brasil, que quando a pessoa consome, por exemplo, maconha, ela não está consumindo só a folha ou a flor da maconha. Ela tá consumindo um monte de coisas, né? Mato, substância que eles colocam para aumentar o volume da droga. A mesma coisa acontece com a cocaína, eles colocam talco, por exemplo, né? Para misturar, porque é um produto mais barato e eles ganham mais, né? Mas é isso. Muito obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Alunos, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom, sensacional, parabéns pela palestra e tal. Na verdade, assim, eu sou do quarto semestre, ainda nós não tivemos ainda a TCC. Mas o que parece é que a TCC, ela trabalha justamente na base da emoção, né? No começo. Isso parece muito um paralelo com os 12 passos do NA, por exemplo, de evitar velhos hábitos, evitar velhos pensamentos e observar as suas emoções. Tem uma relação, tem a ver isso que eu estou falando, pode ser que eu esteja falando um monte de besteira, mas a base da TCC é evitar o início do pensamento, ou quando sentir o início do pensamento, começar a se trabalhar justamente para isso não evoluir para uma recaída? Essa a base? A base da TCC, na verdade, ela não funciona só para dependência química. Eu mesmo, eu trabalho com dependência química, mas meu número maior de pacientes não são de dependente químico. Por exemplo, atualmente, eu estou com 4 ou 5 pacientes de dependência química e a maioria trabalha em ansiedade, depressão e problemas próprios da vida. Mas em todos os casos, a base está no pensamento automático. Então, assim, quando surge o pensamento automático, esse pensamento automático me gera uma emoção. E a emoção gera o meu comportamento. Então, é óbvio que se eu conseguir pensar de uma maneira mais funcional, eu consigo mudar o meu humor. Mas isso é um trabalho mais árduo. Por quê? Porque a gente aprendeu a pensar de uma determinada forma desde criança. E a gente vem treinando esse pensamento desde criança.
Então, é natural que, frente a determinadas situações, automaticamente eu tenha aquele pensamento. Então, o trabalho da TC é fazer a pessoa perceber, ter contato, ela reconhecer os pensamentos automáticos negativos, e a partir desse momento, ela começar a conversar com esses pensamentos, né? A mostrar para esses pensamentos que eles não são verdadeiros, né? Então, existem estratégias específicas na TCC, por exemplo, a gente utiliza desafio de pensamento. É um desafio estruturado, que é assim, a pessoa fala, por exemplo, eu sou muito burra. E aí é um pensamento automático, eu sou muito burra. Então, a gente desafia. Quais são as evidências a favor desse pensamento? Quais são as evidências contra esse pensamento? Qual seria um pensamento mais funcional? Qual seria um pensamento mais realista em relação a essa situação? E outros mais estratégias de desafio do pensamento, né? Na verdade, é uma sequência. Isso tudo visa a flexibilizar o pensamento. Então, assim, o paciente é levado a pensar de maneiras alternativas. O paciente, quando ele está no processo terapêutico, ele responde muito ao pensamento automático dele. Então, ele pensa que aquilo o tempo todo é verdadeiro. Então, o trabalho de desconstrução, dependendo do paciente, é rápido, mas tem pacientes que a gente leva um tempo maior para desconstruir. Mas você está certo. Assim, as nossas vivências na infância geram nossas crenças. Então, assim, as nossas crenças e esquemas, que a gente chama de esquema também, estão no nosso inconsciente. O pensamento automático negativo, ele está em nível de pré-consciência. E o comportamento, ele está no consciente da gente. Então, o que acontece? No pré-consciente, não sei se vocês sabem disso, tá? Claro, provavelmente sim. Mas que no pré-consciente acontece muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos um fluxo de pensamento muito, muito alto. Então, por exemplo, a temperatura que você está sentindo no corpo nesse momento, os sons que estão acontecendo no ambiente, a gente não está prestando atenção, mas estão acontecendo. Se, por exemplo, algo cai no chão, faz um som maior, você já reage a isso. Mas você estava consciente daquele som? Não, ele estava no seu pré-consciente. Então, a mesma coisa acontece com os pensamentos automáticos negativos. As situações fazem com que esses PANs, o pensamento automático negativo, que já estão no nosso pré-consciente, passem para a consciência. E aí a gente reage a esse pensamento. Sim. Eu só quero completar que parece mais behaviorismo do que Não, então, foi o que eu expliquei antes. Na realidade é assim, o behaviorismo está muito ligado ao condicionamento. Então, qual que é a função do terapeuta behaviorista? É desconstruir essas situações na qual o paciente responde automaticamente, mas por condicionamento. Nós não trabalhamos condicionamento, nós trabalhamos flexibilização de pensamento. Então, por exemplo, você sabe que no behaviorismo você tem os reforços, né, positivo e negativo. Então, se você quer estreitar, se você quer cortar um comportamento, basta você cortar o reforço positivo que esse comportamento gera. Na TCC, a gente não faz isso. Então, por exemplo, o paciente fala assim para a gente, toda vez que eu falo tal coisa, toda vez que ele fala tal coisa, eu brigo com ele. O brigar, ele é um reforço para quem está provocando. Então, eu posso falar para ele assim, simplesmente não reaja, porque aí você vai cortar o comportamento. Mas eu não trabalho isso, porque isso é behaviorismo. O que eu trabalho é o que eu penso, quais crenças são acionadas quando ele me diz determinada coisa. Entende? Então, quando ele me diz assim, você não é nada esperto. O que esse ser nada esperto significa para mim? Porque se eu tenho crenças funcionais, se eu sou uma pessoa estruturada, quando ele disser isso para mim, eu vou falar assim, vai as favas, estou um pouco me lixando com você, certo? Mas se eu tenho crenças disfuncionais, eu vou pensar, ai meu Deus do céu, será que isso é verdade? Né? Provavelmente porque isso, e aí gera um monte de pensamento disfuncional. Então é diferente, entendeu, a abordagem? Totalmente diferente. E o comportamental foi como eu disse, são simplesmente experimentos comportamentais que a gente coloca. Então, por exemplo, a pessoa está numa situação, numa festa, e aí ele vê um menino, vê uma garota e quer conversar com a garota, mas o pensamento dele
se eu for lá, eu vou ser rechaçado, ela vai falar que eu sou um lixo, que eu sou feio, que eu sou horrível. E esse pensamento gera ansiedade, medo, né? Que faz com que ele não vá abordar a pessoa. Mas a gente incentiva o comportamento de ir até lá e pelo menos falar um oi para a pessoa. Porque esse comportamento pode fazer com que a pessoa se mobilize, converse com ele um pouco, né? Ou responda o oi dele, e essa resposta vai ajudar a ele flexibilizar o pensamento, desconstruir o pensamento. Então, mas tudo bem, porque assim, se a gente for entrar na discussão da TCC propriamente dita, né? A gente tem matéria, o curso de formação do TCC são 2 anos, né? Então, eu acompanho alunos de grupo de supervisão há 2 anos para poder sair formado. Então, não vai ser em meia hora que a gente vai conseguir absorver todo o conteúdo, né? Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Oi, Paulo, Oi, bom professor. dia. Bom dia, quem é? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Eu sou a Thalita, eu estou no 8º semestre, e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do uso do canabidiol, né, para tratamento de doenças. A gente sabe que existem alguns tipos de canabidiol que são livres do THC e outros não. E aqui no Brasil começou uma movimentação, né, das maconheiras. Elas se Cortou a sua fala, Thalita. Thalita, você consegue voltar, Thalita? eu gostaria de saber a sua opinião. Isso pode causar dependência química a longo prazo em alguns casos? Thalita, só cortou o momento que você falou do grupo de mães. Só retoma, por favor. Ah, sim. Existe uma movimentação agora aqui no Brasil, né? Das mães que usam o canabidiol com THC, né? Que não é o livre de THC, e elas se intitulam até como mãe-conheiras. Então, minha pergunta é: será que a longo prazo isso vai causar uma dependência química? Então, Thalita, eu não sei te responder se o canabidiol ele vai criar uma dependência. Eu acho que não tem estudos ainda suficientes para dizer se ele causa ou não causa. Mas eu preciso dizer o seguinte, que o canabidiol, ele é mais um canabinoide dentro da maconha. Então, assim, não são só o THC, que é um canabinoide também, e como o canabidiol, mas tem vários outros que estão sob estudos ainda. O canabidiol, eu lembro que eu estava no workshop já há uns 15 anos e o professor já falava sobre estudos que estavam sendo realizados nos Estados Unidos do uso do canabidiol para ansiedade. Por quê? Porque ele faz com que a pessoa, o fluxo de pensamento, ele faz com que o cérebro trabalhe no nível mais baixo, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem alguns problemas, ele pode ajudar. Então, por exemplo, a ansiedade, a pessoa fica muito agitada. Então, ele vai diminuir um pouco o fluxo de informações do cérebro, consequentemente, a pessoa fica um pouco mais calma. Só que no Brasil, a gente não usa ainda para ansiedade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava conversando com um menino no domingo, que ele usa para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele usa para isso. Aí eu perguntei para ele, bom, e qual é o efeito que tem? Eu falei, você fica chapado? Ele falou, não fico chapado, mas acontece que eu uso os dois. Então ele fuma, e aí ele acaba tendo THC, e ele usa o canabinoide também, entendeu? Então, a resposta à pergunta, ele causa dependência? O canabidiol, eu acredito que não, mas também depende da quantidade de uso, a frequência de uso, depende de tudo mais, né? Agora, o THC, sim, Muito obrigada. O THC com certeza causa. Causa, né? O THC ele é mais usado para casos de pessoas que têm epilepsia, né? Uhum. Não, o canabidiol também. Também? Eu não sabia. O canabidiol que é usado para isso, para epilepsia. Eu perguntei, Paulo, porque assim, eu sou mãe de uma criança autista, né? E tem 4 meses que eu estou fazendo uso do Purodiol, né? Que é o canabidiol livre de THC. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade em saber, porque realmente eu vejo muita melhora no meu filho com o uso, né?
Então, foi uma curiosidade mesmo, porque a gente pensa, né? Poxa, vem da cannabis, será que vai trazer dependência química? É uma preocupação, né? Mas olha só, Thalita, só um comentário, né? Quando a gente fala em substância química, a gente tem que pensar também no efeito que ela faz. Então, se a gente for pensar nisso, a gente não vai tomar nenhuma dipirona, né? Ou nenhum medicamento, porque todos são drogas, né? Mas acontece que ela não tem um efeito ruim. Então, o THC, ele rebaixa o sistema nervoso central. Já o canabidiol não faz isso, né? O canabidiol, ele tem um funcionamento específico que não é prejudicial, entendeu? Então, ok usar. Muito obrigada, Paulo. De nada. Sara? Oi, Sara. Oi, bom dia. A minha pergunta é sobre os pacientes que têm recaída, certo? O que eu quero saber é que quando eles recaem, quando não tem essa recaída, eles conseguem retornar ao tratamento ou eles não têm mais a capacidade de ter esse tratamento? Eles vão consumir de vez em quando? Como é essas pessoas quando voltam da recaída? Ô, Sara, primeiro, só um comentário, né? O objetivo do tratamento, ele é determinado pelo terapeuta. Então, cada terapeuta tem uma maneira de pensar a respeito do tratamento. Então, tem terapeuta que fala assim, bom, vamos controlar o uso da substância. Então, o objetivo é diminuir o uso da substância. No meu caso, eu viso abstinência. Então, meu objetivo é abstinência total. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, em relação às fases da mudança? Pré-contemplação, contemplação, preparação, não é? Então, e depois a mudança em si. O que acontece? Ele tá abstinente durante um tempo. Aí ele recai, ele tem um abstinência, ele tem um lapso, por exemplo. Ele pode recair em qualquer uma das fases anteriores. Então, ele pode, por exemplo, eu tenho um paciente, ele estava sem usar há 2 anos maconha, e aí ele teve uma recaída. Aí ele falou para mim assim, Paulo, minha opinião, eu acho que todo mundo deveria usar maconha, porque isso é muito bom e faz muito bem. Então, olha só, ele caiu da fase de mudança direto para a pré-contemplação, acreditando que aquilo não faça mal. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente, esse paciente que eu falei para vocês que recaiu, né, ele passou no concurso, esse paciente ele sempre recai na preparação. Então, ele sempre me liga, Paulo, vamos estruturar de novo, que eu quero parar. Então, ele está sempre na preparação, ele não recai no começo. Ele não vai lá e fala assim, eu desisti, eu vou mais usar mesmo, porque faz muito bem e tal. Não, ele cai em outra fase. Então, depende do paciente. Entendi, muito obrigada. Ótimo, muito esclarecedor, professor Paulo. Obrigado. Thalita, Rogério, tem alguma... Já atendeu? A mãozinha está levantada, era só porque esqueceu ou tem mais uma pergunta? Renata, pode fazer sua pergunta, por favor? Renata, pode perguntar. Eu acredito que ela deva ter... Ela tinha levantado a mão, Su, mas acho que ela deve ter saído, viu? Eu acho que ela caiu. Vamos ver se ela consegue retornar. Renata, se tiver aí, volta. Queremos aprender com você também. Rodrigo, quer fazer uma pergunta? Oi, professor. Oi. Bom dia. É que na minha tela não tem a mãozinha para eu levantar. Não tem problema, pode perguntar. Desculpa. Primeiramente, quero agradecer, né, por todo esse conhecimento que o senhor trouxe para nós nessa manhã e também parabenizar aqui a todos os professores pelo seu dia. E, Paulo, assim, é uma pena que é pouco tempo que dá vontade de fazer várias perguntas, mas eu queria saber de você, num breve relato, o que nós poderíamos, porque nós já estamos falando de pacientes que chegam ao consultório de forma espontânea. Desculpa, ou não, mas nós deu uma cortada, volta um pouco. Sim.
nós já estamos falando de pacientes que chegam ao consultório, né, de forma espontânea ou não, então nós já estamos falando de um usuário, né? O que nós podemos fazer enquanto profissionais, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, para que a gente previna essa pessoa de chegar ao consultório? Ou seja, o que eu posso fazer antes? Se há algo que eu posso fazer enquanto profissional, pais, sociedade, para que essa pessoa não precise ir para o consultório? Perfeito. Bom, a primeira coisa é psicoeducação, né? As pessoas precisam ter acesso à informação. E aqui no Brasil a gente não costuma passar informação para as pessoas. Então, por exemplo, informação sexual, né? Educação sexual. Tem muita controvérsia no Brasil. Então, a criança ela entra na idade adulta sem saber quase nada em relação ao sexo. E aí acaba tendo comportamentos disfuncionais. A mesma coisa acontece em relação à substância. Então, assim, é necessário psicoeducar em primeiro lugar, mostrar os efeitos que a droga traz. Agora, minha experiência pessoal, né, alguns colegas podem até falar, isso talvez não faça sentido. Mas o que eu percebo é que as crianças, as jovens que usam substância, normalmente têm um vínculo muito fraco com a mãe. Então, assim, sabe, mães que trabalham fora o tempo todo, deixam os filhos ao cuidado dos avós, ou em creche, ou etc. Eu percebo que essas crianças têm uma probabilidade maior de recair. Quando a mãe se dedica ao filho, ela dá uma atenção maior ao filho, isso não significa que ela tem que parar de trabalhar, mas que ela deva se dedicar mais ao filho, à educação do filho. Isso diminui muito a probabilidade da criança ter uso. Ok? Tá ótimo. O professor Paulo. Sim, professor. Desculpa, Mari. Tudo bem. Eu só ia agradecer ele pela resposta e dentro dessa informação que ele trouxe por último, que eu achei importante, que é o vínculo com a mãe, ou o vínculo um pouco fraco, o professor, é possível que o senhor tenha chegado nessa conclusão nos levantamentos que o senhor fez, né? Nas pessoas que o senhor vem trabalhando, vem tratando, é possível que eles tenham deixado isso muito claro, né? Esse vínculo fraco, né? Por vários motivos, a gente não pode aí entrar nos motivos agora, mas isso certamente o senhor chegou nessa conclusão diante do que o senhor ouviu dos pacientes, não é isso? A minha experiência profissional, do que eu trato. Como a gente trabalha as crenças, e as crenças se formam na infância, a gente tem um contato com a infância da pessoa. E a gente sabe como essa criança foi educada, entendeu? Como foi, a gente chama história infantil relevante, né? Como foi a história infantil relevante na vida daquela pessoa que determinou a formação daquela crença determinada. Então, por isso que é muito recorrente a história, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Sim, senhor, tá certo. Muito obrigada. Imagina. Ótimo, professor Paulo. Agradecemos mais uma vez, viu, professor, pela sua presença, pela sua contribuição. Gente, o professor Paulo tem um compromisso agora às 10 horas. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, pode me passar, que eu retransmito para ele. E os contatos dele também foram disponibilizados. Esse material está sendo gravado, eu também vou compartilhar com vocês posteriormente com a autorização do professor Paulo, tá bom? E mais uma vez, o professor Paulo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por ter nos apresentado essa aula tão maravilhosa e tão especial. Nosso muito obrigado, viu? Tá. Marcos, eu posso falar mais uma coisa? Claro, Paulo, por favor. Só para encerrar. Pessoal, eu escrevi um livro que é voltado ao paciente, né? Paciente que quer se manter abstinente. Ele chama Um Dia de Cada Vez,
estratégias para a manutenção da abstinência em terapia cognitivo-comportamental. Esse livro ele é vendido especificamente na editora. Depois eu passo para o professor exatamente qual é o caminho para vocês acessarem a compra do livro. É um livro super barato, porque a ideia é o uso do paciente. Aliás, o professor Marcos tem o livro, né? Você poderia postar, né, Marcos, no grupo, né? E então, assim, é um livro super barato que é voltado para o paciente, né? E é interessante vocês terem, porque assim, são estratégias simples que a gente usa no trabalho com o paciente e que tem sido bem funcional. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade que vocês me deram. Eu fico muito feliz, a coisa que mais gosto de fazer na vida, até mais do que atender, é dar aula. Então, qualquer aula para mim é sempre bem-vinda. Tá bom? Obrigado, pessoal. Prazer em conhecê-los. Estou à disposição. Paulo, novamente, muito obrigada. Que honra. Diretamente de Atlanta, nós aqui bebendo aí conhecimento, absorvendo, nos alimentando de informações importantes. Muito obrigada. Eu vou pedir ao Marcos. Marcos, depois, por favor, você compartilha com a gente o livro, as informações que nós vamos compartilhar com os 2 grupos de alunos das 2 unidades. E, Paulo, muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns pelo Dia dos Professores, parabéns pelo trabalho. A jornada é grande, mas a vontade também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia para todos. Marcos, muito obrigada. Bom dia, gente. Obrigado, gente. Tchau. Bom dia, mais uma vez. Feliz Dia dos Professores para todos. Obrigada. Parabéns a todos. Gente. Maravilhoso, gente. Obrigada, gente. Parabéns um abraço para todos os professores. Tchau, gente. Parabéns. Muito obrigada, Parabéns, gente. Transmitirei a eles. Bom dia. Bom dia. Obrigada a todos. Obrigada, professores. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.